a todos de quanto meu coração fica grato por vocês me alimentarem com as suas vibrações, por vocês se propuserem a estarem comigo, me ajudando imensamente com as suas vibrações amorosas, para que eu possa ser um instrumento de amor, de esperança, que Jesus deseja tanto transmitir aos seus corações. E, como sempre nós falamos, né? Não tem como nós começarmos os nossos encontros sem buscar a nossa sintonia com o nosso modelo, com o nosso guia, com o orientador das nossas vidas, o nosso Divino Mestre, amado Jesus, que aqui reencarnou conosco para expressar as leis divinas do amor, que é as leis que a maior potência deste universo infinito fez-se presente conosco, reencarnou para exemplificar o caminho a seguir. Dentre tantos exemplos de amor, diante de tantas recomendações, sempre continua ecoando em nossas mentes alguma delas, como: ninguém chegará ao Pai se não for através do amor ao qual as leis que eu ensino pelos meus exemplos. Que quando nós nos propuséssemos estarmos juntos mais que um, com o propósito dessa conexão do Espírito Divino que somos, com o amor infinito de Deus, nosso Pai, e Ele como nosso modelo e guia, estaria presente conosco. Então não tenham dúvida, mas não tenham dúvida mesmo, que em todos os lares aqui conectados conosco, com esse propósito dessa sintonia do aprendizado do amor, Jesus se faz presente através dos seus inúmeros mensageiros de bondade, amor e luz. Senhor Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez nós estamos reunidos pelos fios dos nossos pensamentos, as vibrações amorosas dos nossos corações, em seu nome, Jesus, e com a sua permissão. E lhe rogamos, Senhor, que através desses seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor acolha a todos os corações conectados conosco, com a sua bondade, com o seu carinho, com a sua afabilidade, com a sua doçura. Ó Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que agradecer-lhe por tudo nas nossas vidas, pela oportunidade bendita, nós especialmente, que estamos com a maior dádiva divina, com a maior ascensão divina em nossas vidas, de espíritos imortal que somos, que é nós que estamos reencarnados. Como o Senhor nos diz, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E aqui estamos, Jesus, nascemos de novo. Estamos com novos corpos para manifestar os nossos sentimentos do Espírito Divino que somos. Ó Jesus, lhe rogamos a sua amparo, a sua assistência, o seu amor, a nos fortalecer o coração, para que possamos vencer a nós mesmos. A cada dia somos mais conscientes, Jesus, do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade. Quantos sentimentos, vontades, desejos insistem em fazer parte dos nossos pensamentos. Impulsividades que muitas vezes não conseguimos controlar. E somos conscientes, Senhor, que são componentes, sentimentos, energia armazenada em nossas células perispirituais, das nossas escolhas, das nossas condutas, ao longo dos milênios das reencarnações. E aqui estamos agora, Jesus, com a oportunidade bendita da renovação através da prática do bem e do amor.
Por isso, Jesus, nós lhe rogamos. Por sua misericórdia e amor, ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a impulsividade, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus. Seu amor governe os nossos atos, para que sejamos mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos, mais amorosos e bondosos. Enfim, Jesus, ajuda-nos, para que sejamos instrumentos do seu amor, onde quer que estejamos, com quem quer que seja que encontramos, que seja por um instante apenas. Ajuda-nos, Senhor, nós sermos estímulos de concórdia, de alegria, de esperança, de bondade. Mas para tal, Senhor, é preciso que em nossos corações vibrem com seus ensinamentos, com seu amor. Ajuda-nos, Jesus, para que através do suor das nossas testas, são perseverança, da boa vontade, tudo e para com todos, Senhor. Porque só assim conseguiremos construir esse reino divino de amor, de paz e de luz, na intimidade dos nossos corações. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, que imensa alegria estar com vocês. Sentir as suas vibrações amorosas que me envolvem. Mais uma vez, a minha gratidão. E, como sempre nós falamos, né, que especialmente nós aqui conectados nesse momento, né, que não sei se todos que conectam conosco aqui já têm essa consciência, que fazem parte de um campo vibratório, de uma colônia espiritual, chamada Colônia da Esperança. Que quem nos procura, vamos dizer assim, né, independentemente de religião, de costumes, de cultos, mas quem, por impulsividade do coração, pela vontade do aprendizado do amor, matricula então nessa bendita colônia espiritual semelhante ao nosso lar, que quase todos conhecem, né, pelos estudos, que é a Colônia da Esperança, dirigido pelo nosso amado e benfeitor Eurípides Barçanufo. E ele, então, que trouxe um modelo de evangelização de espíritos, porque Jesus, tendo Eurípides como seus mensageiros de luz, Eurípides Barçanufo, com seu amor imensurável, assumiu com Jesus que iria nos ajudar a nós evangelizarmos nossos corações. Então, todos nós estamos ligados por esse fluxo energético, por esse envolvimento amoroso que cada um possa sentir aí no seu lar. Esse envolvimento amoroso dessa equipe de espíritos que não medem esforços para nos auxiliar, nos assistir e nos ajudar.
Então, que todos sintam amparados, ajudados e assistidos. E ele tem como recomendação, né, que nós estudemos, então, o nosso manual, o manual da vida, o manual do aprendizado do amor, o nosso evangelho, segundo a nossa doutrina de amor e de paz, a nossa doutrina espírita. E sempre recordamos, né, que a nossa doutrina de amor e paz e luz, ela estruturou há mais de 150 anos o Consolador, que, como nós estudamos no domingo passado, na conversa de Jesus com seus discípulos, que não entendiam por que alguém sofria, por que alguém tinha que sofrer. A dor, como é que era a interpretação da dor? E Jesus falou que não dava para explicar para todo mundo, para todos nós naquela época. Que nós teríamos que caminhar em aprendizado, em experiência, em centenas de reencarnações. Mas que ele iria mandar o Consolador prometido. E o Consolador, então, chegou, está conosco. E ele é estruturado, então, na filosofia, com o livro dos Espíritos. Na ciência, com o livro dos médiuns. E no sentimento de religiosidade, o nosso Evangelho, a nossa conectividade do ser divino que somos, com o infinito amor de Deus, nosso Pai. E para quebrar um paradigma que dificultou a nossa caminhada por milênios, que era o ensinamento sobre o céu e o inferno. Como se fossem lugares distintos, em que permaneceria para a eternidade em sofrimento e dor, e criaturas de Deus ficaria sem fazer nada, ouvindo música e tendo contemplação. E esse livro, então, chamado Céu e Inferno, que veio demonstrar para nós que céu e inferno não é lugar restrito a estado íntimo do coração. E como o quinto livro, para estruturar todo esse arcabouço do Consolador prometido por Jesus, é a Gênese. A formação do planeta Terra. Jesus, como arquiteto do amor, cuidou de cada detalhe da formatação do nosso planeta, porque tinha o compromisso divino de nos ajudar nessa escola planetária. Inclusive, esclarece a destinação do planeta, entre os bilhões de galáxias, qual é o seu caminhar, o seu processo evolutivo, a sua transformação. Então, meus amados, e o capítulo de hoje, aliás, desculpa porque eu fico falando isso, né? Que todo capítulo é grandioso demais. Porque isso aqui é a maior pérola que Deus poderia ter nos enviado, que sempre nós brincamos e comentamos, né? É semelhante, se nós tirarmos a nossa carteira aqui nesse evangelho, se nós aprendermos a amar com esse evangelho, como as recomendações que tem aqui, nós poderemos dirigir em qualquer galáxia. Estamos habilitados a fazer parte desse universo infinito. E o capítulo de hoje, no momento evolutivo do planeta, meus amados, é o capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Oh, Jesus, né? Como compreender? Bem-aventurado quem está aflito. Como entender isso, né? Inclusive, da recomendação do nosso professor Elips, lá no nosso pequenino núcleo que faz parte da coluna espiritual dele, né? O nosso hospital, um posto de socorro, de emergência e de evangelização, nosso abraço fraterno, né? É um dos capítulos importantíssimo, recomendado para quem nos procura pela primeira vez, que não daria para estudar o Evangelho tudo de uma vez, que estudasse esse capítulo com muito detalhe. E que todos que estão conectados conosco agora possam estudar esse capítulo, mas muito, porque, amados, esse capítulo aqui, nós poderíamos ficar um ano encontrando todos os domingos, por uma hora que nós não esgotaríamos todo o conteúdo desse esclarecimento. Porque se nós vemos a estruturação do Evangelho, né, Jesus, então, implantou lá, eu não vim destruir a lei,
Depois ele falou, meu reino não é desse mundo. Depois ele falou, há muitas moradas na casa de meu pai. E depois trouxe, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E agora começou o maior paradigma de transformação do nosso ser espiritual que somos para a nossa escola planetária, que são as bem-aventuranças. Então, vou ler alguns, porque são muitas coisas nesse capítulo. Justiça das aflições. Estamos aflitos? Existe uma razão, e esse é o consolo. Causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. Esquecimento do passado. Motivos de resignação. O suicídio e a loucura. E dentro das instruções dos espíritos superiores. Olha só, amados, estudem esse item. Bem e mal sofrer. O mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas, morte prematuras e o que sempre se fala de maneira geral, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, dever-se-á por termos as provas do próximo? Será lisso abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos de outrem. Como vocês podem ver, meus amados, é um conteúdo imensurável. Vou ler apenas o item 1 aqui, depois nós vamos conversando. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso aqui, então, do evangelista Mateus. Meus amados, o estudo desse capítulo, no momento evolutivo da nossa escola planetária, é grandioso demais. Porque, se nós observarmos a marca da regeneração do nosso planeta, a marca da transformação que é necessária ocorrer em nossos corações, está claríssima. Porque essa doutrina dos Espíritos, esse Evangelho de Jesus, ele traz exatamente esse consolo, esse esclarecimento que Jesus prometeu para nós. E se nós observarmos esses ensinos dos espíritos superiores através dessa nossa doutrina espírita, observem bem que ele é um ensino para os espíritos de Deus. Não somente para os espíritos espíritas. Isso nosso professor Eurípides, quando alguém nos procura no abraço fraterno, ele gosta que nós deixamos muito claro que a doutrina dos espíritos é para os espíritos de Deus. Seja lá qual for o culto, seja lá qual for a crença, seja lá qual for o sentimento que professa. A única coisa que necessita para a compreensão é que tenha um sentimento de religiosidade. Então precisa ser muito claro que isso não é privilégio de espírita. Isso é para todos os espíritos divinos que somos. Que sejamos católicos, protestantes, budistas, muçulmanos, judeus, não interessa. Porque ela é para os espíritos de Deus. E essa doutrina, então, veio trazer para nós o consolo. E é preciso de compreender, então, porque a dor, imaginemos que realmente, se nós olharmos à nossa volta e observarmos os nossos corações, sabendo que somos essas criaturas de Deus, se Deus permite que nós tenhamos dor, é porque ela tem um processo pedagógico de educação dos espíritos que somos. Ela tem um propósito. E cada um que está conectado conosco nessa manhã de hoje
que às vezes passa no seu coração a dor, a aflição, dificuldade, e sentir na intimidade qual é o propósito e por que da necessidade de passar por essa dor, por essa aflição. Então, essa doutrina vai trazer o consolo, e aí é muito claro, Eurípides, com a sua equipe generosa, através do nosso Mestre Jesus, é muito claro. O entendimento não tira a dor da sua vida, mas te auxilia a você lidar e entender o propósito. Porque, como está ali, como nós vimos rapidamente, né, o bem sofrer e o mal sofrer. Porque é preciso que o processo em que eu passe a aflição é exatamente para modificações, para transformações na intimidade do Espírito que sou. Bem, meus amados, qual que é o momento evolutivo da nossa escola planetária? Se nós observarmos, porque ainda a busca e ainda a referência de felicidade está mesclada nas ilusões. Porque se nós observarmos, o planeta Terra, inclusive, olha, não sei se vocês observaram isso, né? A incompreensão das verdadeiras necessidades do Espírito Divino que somos tem nos levado a transtornos, a dores, a dificuldades, porque a dor é um aprimoramento moral, é uma renovação, é uma mudança na intimidade. E se nós observarmos, inclusive pesquisas, observem a data, pesquisas de julho de 2019, mostravam, e está aí, não sei para falar para vocês qual é o site, tudo, mas alguém depois pode procurar, que a insatisfação no planeta Terra, a inconformação com coisas do planeta Terra, está chegando a um auge tal porque nós não conseguimos ter como referência que somos espíritos de Deus. Mas enquanto nós tivermos que a experiência que nós somos um amontoado de células e que a vida começa no berço e termina no túmulo, levou-se a esse sentimento que, inclusive, a doutrina espírita classifica e dá a nomenclatura de materialismo. E que no planeta Terra nunca tinha ocorrido, não com valor absoluto, mas com valor relativo. Tanta insatisfação, que chegava ao ponto que em todos os países do planeta Terra, suicídios, tamanha quantidade imensurável. E suicídio variando de idades de jovens, espíritos com seus corpos jovens, com maiores oportunidades divinas, 15, 13, 17 anos, suicidando. Amados, tem um casal, eles eram participantes da nossa evangelização aqui, e o rapaz trabalha numa empresa de alta tecnologia e foi transferido para morar em Estocolmo, na Suécia. Referência de civilização no planeta Terra. E uma das viagens que eles tiveram aqui, voltaram, estiveram aqui em casa comigo. E compartilharam do quão complexo é o entendimento do que é civilização. A ponto de lá, só para vocês terem uma ideia, ao nível do que a gente procura, seria um modelo. Que você não pode, vamos supor, na rua, perguntar para alguém alguma informação. Deram um testemunho aqui. Você tem um aplicativo. Se você estiver caminhando na rua com um cachorrinho, você não pode brincar com o cachorrinho do outro porque você está invadindo a privacidade. E por que eu estou falando isso? Porque ela falou que ela pegava o metrô para ir para o trabalho, eles pegavam o metrô para ir para o trabalho. E não tinha nenhum dia que não tinha um suicídio no metrô. Meus amados, essas pesquisas demonstraram que no planeta Terra, novamente, não em valores absolutos, mas em valores relativos, nunca tinham se consumido tanto remédios para a depressão.
Nunca tinham consumido tanto remédio para dormir, porque tem gente que não dorme mais sem remédio. Amados, esse é o momento de nós estudarmos esse capítulo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É esse consolo que Jesus veio nos trazer para mostrar o que é o referencial que nós estamos procurando. Então, tá dando para perceber por que essa insatisfação com a vida? Porque ainda acreditamos que nós somos um amontoado de células. Nós não vivemos como se nós temos um corpo como instrumento da nossa manifestação. Que nós somos criaturas divinas, espíritos de Deus em aprendizado. E que aqui não é porto de chegada e nem porto de saída, aqui é uma travessia, é um caminho de aprendizado. E que nós, como é que nós vamos então lidar com as nossas aflições? Porque a dor é processo educativo. Movimenta a nossa intimidade. E logo depois, então, de julho de 2019, começou-se um outro processo transformador, que é a qual todos nós conhecemos aí como pandemia. E observem. Vê se vocês continuam vendo aí, procurem a quantidade de suicídios como já diminuiu. Apesar da imensa angústia e dor e dificuldade e medo. Então, amados, eu gostaria tanto que nessa manhã Jesus me concedesse a oportunidade de eu levar para todos o entendimento da esperança e da alegria de viver. A conscientização que eu sou esse Espírito de Deus e que eu me encontrava em uma colônia espiritual, em uma sociedade, em um ambiente ao qual elaborei todo um planejamento reencarnatório, ao qual eu estudei, devido às minhas experiências anteriores, a uma ambientação reencarnatória, a estar com as pessoas que estou, a nascer onde eu nasci, a ter os administradores que eu tenho, a ter a família que eu tenho, a tudo que está na minha volta. Eu preciso compreender que eu sou esse Espírito Divino, que, digamos assim, né, nos nossos estudos aí, que a recomendação do professor Eurípides, inclusive como um processo educativo, maior processo educativo de pedagogia do amor, que, complementando a nossa doutrina espírita, que é a nossa série trazida por Chico Xavier e Emmanuel, que começa no nosso lar, ou o nome nosso, né? E nós que fazemos parte da colônia da esperança do professor Eurípides, de lá viemos para na nossa reencarnação, temos consciência, então, que nós somos esses Espíritos de Deus e que nós viemos aqui, então, trabalhar a nossa intimidade. Agora, eu estou contente com a minha vida? Eu estou feliz com a minha vida, apesar de todas as provas? Porque as provas são para as minhas modificações. Não é o outro que tem que modificar. Até quando, amados? Nós falamos que nós não somos felizes porque os outros fizeram determinadas situações. Amados, nos últimos tempos, aí acredito que nos últimos 50 anos, nós chamamos de educação, tem sido mesclado, confundido com a verdadeira educação do espírito. A educação de ensinar português, matemática, química, física, biologia, é uma coisa e é necessária a intelectualidade. Mas foi feito entorpecimento de consciência, de estímulos aos espíritos para que ficassem revoltados porque eram vítimas de sociedade, vítimas de regimes,
vítimas de sistemas. Mas que Deus é esse, então, de infinito amor e justiça? O maior entorpecimento de consciência que a prova chegou ao extremo, como estamos falando, em julho de 2019, nunca se tinha consumido tanto remédio para dor, tanto remédio para depressão, tanto remédio para dormir. O que está acontecendo conosco? Está aqui no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurado nós que estamos aflitos, porque nós iremos transformar a nossa intimidade. Mas se nós não tomarmos muita cautela para sentir esse Espírito Divino que somos, a nossa aflição, a nossa dor como um processo educativo de mudança, vai nos levar a tormentos. E os tormentos é o mal sofrer. Porque passa por toda aquela dificuldade e não renova nenhuma célula no seu perispírito, porque não renova seu sentimento, porque não renova a sua maneira de ver e de sentir as pessoas. Meus amados, como compreender então a dificuldade que eu passo? Como entender a aflição que eu tenho? Qual é a razão dessa minha necessidade? Então vamos falar, por que é o consolo? Porque vamos fazer duas colocações em relação à dor e à aflição. Apesar de todas serem processo educativo. Vamos falar então das aflições geradas pelos nossos excessos, pelas nossas imprudências, pela nossa má vontade, pela nossa indisciplina. Essas, vamos ser sinceros, né? Seriam desnecessárias. Mas mesmo assim, vamos dar o exemplo, né? Que pela nossa indisciplina. Perdoe-me que às vezes até eu já falei isso e eu luto também para me disciplinar. Como exemplo que nós damos, se eu vou entrar no trabalho às 8 horas da manhã, eu levanto 20 para as 8 e começo a fazer as coisas tudo correndo. Mas como eu sou disciplinado, eu não sei onde que eu pus a chave do carro, eu não sei onde que eu deixei a pasta, eu não sei aonde que estão as coisas que eu preciso levar. Saio desesperado, porque eu gasto 20 minutos para me chegar no meu trabalho. Eu, inclusive, saio desesperado, pego o trânsito e falo que não dá mais para viver numa cidade com trânsito desse jeito. Olha, né? Fico mal-humorado, inclusive, tento, de alguma forma, não sentir as vibrações de amor da natureza, não agradecer pela oportunidade de estar locomovendo, não me sintonizar com paciência do trânsito que vai e para. Então, essa aflição minha, inclusive, chego atrasado lá no trabalho, afoito, descontrolado. E se alguém me fala bom dia, diz bom dia, só se for para você, porque aí, ó, já pedi meu descanso semanal remunerado, cheguei atrasado. Então, nós estamos falando que a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, ela vem trazer, apesar dessas dores ainda ser educativas, mas a doutrina vem trazer para nós o esclarecimento das dores mais profundas, de situações que nos ocorrem que não foi nada das nossas ações daquele momento. Como entender essa nossa necessidade? Como, por exemplo, o desencarne de alguém querido. Como, por exemplo, uma desarmonia no corpo fisiológico, uma doença. Que alguns, inclusive, no seu projeto encarnatório, a hora que sai da barriga da mãe, digamos, já apresenta deformações e dificuldades. Quantos recém-nascidos que já encontram com suas células em desequilíbrios de divisão? A doutrina espírita, então, esse consolador vem trazer para os espíritos, para nós, o esclarecimento dessas necessidades. A dificuldade de relacionamento com o ente querido que habita o lar.
Como entender essa necessidade de estar com esse Espírito Divino? Como entender a necessidade que é eu que tenho que me modificar? Como entender a necessidade de um revés, de uma dificuldade na vida financeira? Quantos que por um instante apenas, um acidente, em que ele não fez nada para que ocorresse, digamos, ele estava caminhando naturalmente dentro das leis físicas aqui, e ocorre um acidente e a vida dele muda 100%. Esse Consolador prometido por Jesus, essa nossa doutrina de amor e de paz e de luz, então, está claro, amados, ela não vai tirar a sua dor. Porque às vezes lá no nosso abraço fraterno, no nosso núcleo de atendimento de emergência, espíritos desesperados nos procuram. E a única coisa que nós dizemos é que lá nós o acolheremos, mas nós não temos condições de tirar a dor, mas sim de esclarecer para que ele possa compreender a necessidade da dor, a necessidade da aflição, para que possa movimentar na minha intimidade as vibrações doentes e desequilibradas que ainda carrego, as referências energéticas que tenho, precisam de ser transformadas. E é por isso que nós falamos que essa nossa doutrina não é para espíritas. Essa doutrina de amor e de paz e de luz é para os espíritos de Deus que todos nós somos. E a marca da regeneração do planeta, nós estamos experienciando ela dentro de todos os nossos lares. Todos os lares do planeta Terra. Em todos os países. A necessidade de nós compreendermos que nós somos esses Espíritos de Deus. Terminou o tempo. A era do Espírito está inaugurada, como Jesus prometeu a partir do século XX. Nós entramos no século XXI. É a era, então, do Espírito sobre a matéria, cujo consolo, o esclarecimento, a grandiosidade se encontra no Evangelho de Jesus. Mostrando que não dá mais para nós vivermos nessa insatisfação com a vida. Porque não entendemos o Espírito Divino que somos. Terminou o tempo. Essa sociedade está sendo transformada. Mas ela só será transformada quando eu me transformar. Não é meu filho, não é meu marido, não é meu presidente, não é meu governador, não é meu... Não, é quando eu me transformar. Porque eu só posso transformar a mim mesmo. Oh, meus amados, vocês têm ideia de quando nós lá no mundo espiritual, elaborando o nosso projeto encarnatório, estudando qual sociedade nós viríamos, estudando com os benfeitores quais seriam os sentimentos que nós viríamos aqui para corrigir. E nós somos agraciados com a misericórdia divina por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, porque ninguém verá o reino divino se não nascer de novo, exatamente no momento de transformação dessa grandiosidade. Vocês têm ideia, amados? Como dizia, né, o nosso saudoso Juscelino Kubitschek, que nós podemos fazer 50 anos em 5, como espírito divino que somos. Juscelino Kubitschek falava em termos de construção. Nós estamos falando agora em termos de construção de valores no nosso espírito. Vocês têm ideia do que é viver numa sociedade, numa época, numa oportunidade dessa? De aproveitar, então, se assim podemos dizer, né, como estava lá, né, fazer o bem sofrer. Ter a imensa alegria de viver todo dia. A imensa alegria de estar com os nossos personal trainers ao nosso lado. Porque, como disse Emmanuel, né, a cada manhã Deus nos traz oportunidades de nós sermos evangelizados. A cada sol que nasce, a cada dia, é uma grandiosa oportunidade de nós nos evangelizarmos.
eu sinto essa grandiosidade, essa esperança em meu coração. E eu sinto, então, que eu tenho meu personal trainer, por exemplo, dentro da minha casa, que vai exercitar com que eu mude os meus valores, que é o personal trainer do amor. Que é o seguinte, tudo que eu fizer parece que não está bom, tudo que eu faço parece que não está bom. Eu tenho no meu ambiente o meu profissional trainer da gratidão, porque tudo aquilo que eu faço não agradece. Tudo aquilo que eu faço não é suficiente para que possa entender o quanto eu já fui ingrato. Oh, meus amados. Será que eu consigo ter essa percepção? Que não tem nada de ruim acontecendo. Que é tudo de melhor que nós poderíamos estar experienciando. Vocês já imaginaram? Na hora que nós terminarmos o nosso período, que eu tenho certeza absoluta que serão de grande, não transformações para os olhos dos outros veem, mas de grandes transformações na nossa intimidade. De nós estarmos reencarnados no momento do marco da regeneração da nossa escola planetária. O quanto nós poderemos ser úteis a Jesus na sua obra de regeneração. A hora que eu entender que não é eu que tenho que ser amado, não é os outros que têm que me agradecer, não é os outros que têm que me servir, não é os outros que têm que fazer o que eu quero, mas é eu que tenho que amar. Porque ser amado é maravilhoso, mas amar é muito mais maravilhoso ainda. Porque é na minha intimidade que tem um campo energético vibratório em sintonia com as vibrações do amor divino. É em mim que gera o fluxo que faz minha atmosfera psíquica, que aonde eu passo, as pessoas têm alegria em estar comigo. Por quê? Porque amar é que vale a pena. É ele que tem que ser grato pelaquele que não reconhece, pelaquele que eu acho que é ingrato, pelaquele que está fazendo as medidas que está fazendo, pelos administradores que estão tomando as decisões que estão tomando. Ele é que tem que ser grato por tudo, por todas as oportunidades benditas. Eu é que tenho que ser compreensivo, porque a hora que eu amar, for grato, for compreensivo, é em mim que o fluxo divino está em manifestação. Então aí eu sou um instrumento de estímulo, de esperança, de bondade, de amor, de paciência. E aí então o que acontece quando eu tenho esses olhos de ver que eu sou esse Espírito de Deus? E que, como dizia Maria, né, mãe de Jesus, que depois que Jesus foi crucificado, desencarnou, ela atendia centenas, né, de peregrinos que procuravam ela com dor, e ela dizia: acalma, meu filho, porque isso passa. E tem uma grandiosa história, né, do Chico Xavier com Emmanuel, que o Chico Xavier estava passando por profundas dificuldades e que então pediu que Emmanuel ajudasse ele. E Emmanuel falou então que ia falar com Maria, né? E depois veio e disse para ele: ó, Maria amorosamente mandou te dizer que isso tudo vai passar. Então, meus amados, eu gostaria tanto que nessa manhã desse domingo pudessem vibrar em seus corações esperança, alegria de estar passando exatamente o que está passando. Seja o que está com a dificuldade do relacionamento, seja o que estão com dificuldade das desarmonias fisiológicas, que nós chamamos de doença,
sejam os que estão passando por dificuldade dos recursos financeiros, seja qual for a dificuldade, que eu entenda que isso é aprimoramento para o Espírito Divino que eu sou. É necessário, se nós olharmos a dor como na parte fisiológica, na parte física, a dor é a nossa proteção. Imaginássemos se nós não sentíssemos dor. Aí a gente pegaria lá uma panela no fogo, a mão ia derreter, porque você não sentia dor. Amados, que nessa manhã de hoje seja mais uma oportunidade bendita de nós passarmos a viver como Espíritos de Deus, e não mais como corpos, e não mais como amontoado de células, sabendo que Deus é infinito amor, infinita misericórdia, infinita bondade. E o que o Consolador prometido para nós nos ensinou que Deus é onipresente, está em todos os lugares, inclusive dentro de cada coração. E nós sabemos como é que ocorre isso através do fluido cósmico divino ao qual todos nós estamos imersos. Mas é só nós compreendermos, amados, qual é a nossa parte. Se Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, encontra-se dentro de nós, e que Deus vê a nossa vida através do nosso olhar. Deus vê a nossa vida conforme nós vemos a nossa vida. Agora, vocês imaginem bem. Se eu tenho esse amparo, essa proteção, esse amor divino, que, como nós falamos aqui, que a doutrina espírita, o nosso Consolador veio nos esclarecer de dores, de aflições que nós não estávamos conseguindo compreender. Não aquelas provocadas pelo nosso excesso e pelas nossas imprevidências, mas dores que nos ocorrem. Vocês acham mesmo que se elas não fossem necessárias, Deus permitiria que ocorresse conosco? Amados, pensem bem nas suas vidas, nas nossas vidas. Como na própria sociedade civil. Vocês imaginam que na nossa vida nós temos o sócio majoritário? Porque no estado evolutivo que nós nos encontramos, o nosso livre-arbítrio nunca vai ser violado pelo amor e pela misericórdia divina, mas o nosso livre-arbítrio está limitado ao nosso estado evolutivo. Não sei se seria essa porcentagem, como já falei, né? Mas nós temos uma sociedade que 20% é da minha parte e 80% é do Criador, é de Deus. Vou ficar sossegado ou não? Na sociedade civil aqui, quem tem a maior cota na sociedade é a que tem mais responsabilidade, é a que determina o que tem que ser feito. Então, meus amados, que nós, então, nos coloquemos à disposição para amar e servir, perdoar e compreender. E o que é resignar com as provas? Resignar é o quê? É aceitar com o coração. É sentir, sim, que as dificuldades são os estímulos para a minha modificação. E que os personal trainers, combinados no nosso projeto reencarnatório lá, estão conosco a nos ajudar a transformar. Está terminando o nosso tempo. E gostaria de pedir a todos imensamente que tirem, não sei se eu posso dizer assim, de tanto trabalho que todos têm, mas que tire 10 minutinhos por dia e estude esse capítulo 5. Que inclusive é a recomendação para os tratamentos espirituais que todos nós que estamos conectados aqui estamos fazendo no nosso Hospital da Esperança, com a equipe do nosso professor Eurípides. Estudem esse capítulo. Se dediquem a entender a aflição e a dor. E ter a imensa alegria de estar com a aflição e a dor que está passando.
Vamos todos nós. Com nossos corações vibrando de alegria e de júbilo, por mais essa oportunidade bendita que Jesus nos concedeu nesta manhã de hoje, de estarmos aqui juntos, ligados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações dos batimentos cardíacos dos nossos corações, em comunhão com esses espíritos amorosos e bons que nos envolvem agora a todos nós. Que todos possam sentir aí nos seus corações essa afabilidade, essa doçura, a impregnar as nossas células perispirituais, fortalecendo-nos, para que tenhamos a imensa alegria de viver. Para que possamos sentir em nossos corações a mais grandiosa oportunidade do Espírito Divino que somos, desde quando fomos criados. É estando tendo a lucidez de que nós somos esses seres divinos e que vamos brilhar a luz do nosso amor aonde nós estivermos. Ó Jesus, nós rogamos que através da equipe do nosso professor Eurípides, esses espíritos amorosos e bons, que não nos julgam, que não nos criticam, que não nos apontam o dedo, mas que nos acolhem com amor, porque sabem das nossas fragilidades ainda, das nossas falhas, possam envolver todos os corações, em todos os lares. E para os recursos ainda que necessitamos das nossas células, tanto os perispirituais como do nosso corpo físico, que seja fluidificado, magnetizado a água dos copos e das garrafas, para ser honestivo aos nossos processos celulares, para nos ajudar para que os nossos sentimentos não contaminem mais as nossas células perispirituais com sentimentos de egoísmo, de desejo de vingança, de raiva, de ódio, que sejam tudo transformado em vibrações de compreensão e de amor, ajudando todos os nossos atributos do nosso cérebro, dos nossos olhos, das nossas mãos, da nossa voz, que sejam sempre geradores de vibrações de esperança, de amor e de bondade. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Obrigado, professor Eurípides e sua equipe. E obrigado a todos vocês que, por amor, me trouxeram a oportunidade e me alimentam com seus sentimentos de gratidão e de bondade, apesar da minha ínfima expressão. Mas o meu desejo que tenham compreensão que todas essas aflições a que todos estamos passando seja um processo regenerador e que o dia de amanhã e o outro será cada dia mais de amor, de alegria, de paciência, de bondade e de servir. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Pai, a vossa vontade. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Meus amados, estamos encerrando aqui então nessa manhã de hoje.
o nosso encontro. Mais uma vez. Muito obrigado. Todos recebam o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, apesar de ínfimo ainda. E que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, ciência incessante. No domingo, a partir das 10 horas, se assim for vontade de Deus, nosso Pai.